Diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os mistérios de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se estivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, sonda até mesmo as coisas profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Podeis assentar. Leitura maravilhosa, uma palavra muito forte, muito abençoada. E hoje, no nosso devocional, nós estamos falando, quem recebeu aqui o PDF em casa, quem teve tempo de ler. Amém, glória a Deus. Hoje, nosso devocional está falando sobre reconhecer a voz do Espírito. Reconhecer a voz do Espírito é decisivo para uma pessoa que deseja viver uma vida espetacular. Reconhecer a voz do Espírito Santo é decisivo para quem deseja construir uma história sobrenatural e deixar um legado para as próximas gerações. Há uma diferença entre pessoas que ouvem a voz do Espírito e pessoas que não ouvem a voz do Espírito. Pessoas que ouvem a voz do Espírito, elas chegam primeiro. Elas não vivem como tapados espirituais. Pessoas que ouvem a voz do Espírito, a maioria das pessoas, as pessoas comuns estão indo, elas já estão voltando. Porque elas saem na frente.
Ouvir a voz do Espírito é como se você furasse a fila da humanidade. Amém? Porque o Espírito nos revela coisas que a maioria das pessoas, por causa de suas condições espirituais e suas limitações espirituais, elas não conseguem perceber. Quem ouve a voz do Espírito, decide pelo Espírito. Porque a voz que você ouve primeiro é a voz que você reproduz depois. O que você ouve primeiro, o que chega primeiro no coração, é o que vai definir a sua estrada. Então, se a voz dos outros chegarem primeiro no seu coração, isso quer dizer que quem vai dirigir e governar a sua vida é a voz de outras pessoas. Mas para ouvir a voz do Espírito Santo é preciso de ter humildade, porque pessoas orgulhosas não podem ouvir a voz do Espírito Santo. E desde o início desse jejum, desde antes de iniciarmos, nós temos falado e batido na tecla que uma das coisas que Deus iria mexer em nós era estruturas de orgulhos escondidas. Estruturas de orgulhos espiritualizadas, que a gente espiritualiza até o nosso orgulho. A gente é tão ruim, a gente é tão liso, a gente dá golpe em nós mesmos. A nossa natureza caída, ela dá golpe a gente mente, na nossa mente, a gente tinge o orgulho de humildade. E Deus quer sacudir a sua vida, porque o que Ele vai dar para você não vai permitir existir orgulho, estruturas de orgulho dentro do seu coração, dentro do seu espírito. E eu acho incrível que Paulo fala, olha, eu mesmo, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente. Porque ele poderia ir com um discurso eloquente. Ele poderia manifestar o Evangelho de uma forma inatingível para algumas pessoas. Às vezes, eu confesso que eu estou lendo ali as cartas de Paulo, tem que ler, reler umas 4, 5 vezes, para você entender o que ele está dizendo, porque o ser humano era muito culto. Aquele Paulo foi formado em toda a teologia da época, em toda a lei, ele era doutor da lei. E ele sabia tudo. E eu acho incrível que ele vai pregar, ele não fica, igual alguns pregadores que eu vejo, fica falando aquelas palavras difíceis, e bora pegar no Google o que significa para poder entender o que o vaso está falando. De tão rebuscado que é a linguagem. Não somente a linguagem, mas a complexidade do que ele estava tratando. Então ele disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar os mistérios de Deus. Ou seja, é uma pessoa que já se destituiu do seu lugar de importância, e já começou a levar em consideração o público que ele estava falando, porque isso é muito incrível, você fazer leituras de ambiente. Diga, leituras de ambiente. Quando você chega num lugar, você tem que entender aquele lugar. E Paulo, quando ele chegava nos lugares, ele sabia fazer essa leitura. Então ele disse, olha, aos maduros, eu falo em maturidade. E aos que não têm maturidade, não falo com eloquência. Porque o meu objetivo é que as pessoas sejam, de toda forma, edificadas para a glória de Cristo. Que elas entendam a mensagem, que a mensagem chegue ao coração e que essa mensagem transforme. Então, o meu objetivo não é me aparecer, o meu objetivo não é manifestar aquilo que eu tenho de inteligência, mas manifestar a palavra mais simples possível, mais entendível possível. É isso que eu quero fazer. Ou seja, uma pessoa que quer trazer a glória de Deus para a terra, em primeiro lugar, ela precisa sair da sua condição
de orgulho, das suas estruturas de orgulhos, e se manifestar para servir pessoas de uma forma que glorifique a Deus. Você precisa entender o ambiente da sua casa. Você precisa entender o ambiente do seu lar, dos seus amigos. Para você chegar com o evangelho, não que seja eloquente, não há problema em ser eloquente. O problema é não ser entendido. Eu acho incrível essa sacada de Paulo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, diga assim comigo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela recebe do Espírito Santo a medida correta para lidar com pessoas e situações. Se você chega num ambiente para servir, então você se despoja do seu lugar de entendimento, você despoja, você está ali para servir. Então tudo, a sua missão é fazer que as pessoas sejam atingidas e abençoadas através da sua vida. Pois eu decidi nada saber entre vocês. Diga, é uma decisão. Quando você decide servir, você tem que decidir que a glória vai ser para Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser sobre Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza e temor, e com muito tremor, que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Sabe que é lindo? Que tem lugares que você vai chegar, que a sua voz não vai ser bem aceita, as suas palavras não vai ser bem entendidas, que as suas explicações não vai fazer a menor diferença, que a sua justificação não vai fazer a menor diferença. Mas quando você chega no poder do Espírito, você prega com o poder do Espírito. Deus está chamando você para se encher da presença do Espírito Santo, para que os lugares que você chegar no poder do Espírito Santo, as pessoas vão ver Deus na sua vida, as pessoas vão se dobrar diante do Deus da sua vida, e tudo que for feito vai glorificar o nome dEle. E foi com fraqueza e temor. Não foi com arrogância. Não foi com exibição, foi com fraqueza e temor. Porque a gente é muito bom de mostrar as nossas qualidades. Quando você chega num lugar a primeira vez, você chega num ambiente, você quer mostrar as suas habilidades, quer mostrar aquilo que você sabe fazer. Quando a gente chega numa igreja nova, né, a gente quer mostrar que a gente sabe fazer, que a gente canta, que a gente toca, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Paulo deixou claro para eles as debilidades que ele carregava. Ele teve coragem de colocar-se num lugar de igualdade, mostrar as fraquezas, se expor suas fraquezas, com muito temor. E a mensagem dele não consistia em palavras persuasivas, de sabedoria, mas demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Neste tempo, Deus está procurando pessoas que desejam manifestar o poder do Espírito Santo. Nós estamos no jejum das oliveiras. O Senhor me deu uma visão, e nessa visão eu vi um vasto campo de olivas, de árvores verdes, cheios de azeitonas verdes, e via muitos tonéis de azeite. Deus tem algo de sobrenatural para liberar sobre a sua vida.
Deus tem algo de sobrenatural para liberar sobre esta casa, sobre esta igreja. E quem caminha comigo sabe que eu sou muito cuidadoso em falar em coisas específicas. Deus sempre faz coisas pensando no corpo. Sempre Ele faz, quando Deus faz algo, Ele faz em todo o contexto do corpo de Cristo. Mas algumas liberações são específicas para ajuntamentos, para jurisdições, para territórios. E o Senhor me disse muito claro, assim como eu disse para Elias, sair daquele lugar e para Querite, porque eu iria dar pão e carne para ele, que eu ia sustentar ele, eu poderia sustentar ele em qualquer lugar, mas eu disse para ele sair de onde ele estava e ir para o Ribeiro do Querite, e lá eu sustentei ele. Avisa para a minha igreja que eu escolhi esse território, esse altar, esse ambiente, como geografia do milagre, para liberar a bênção da prosperidade e um ano de colheita extraordinária. No ano 2022, você vai colher isso, você vai viver isso, uma grande unção, uma grande liberação de promessas que serão cumpridas, de palavras que você recebeu ao longo da sua caminhada com Deus e que até hoje não se cumpriu. Deus está dizendo, chegou o tempo de eu cumprir na sua vida. Promessas que foram esquecidas, promessas, direções proféticas que você recebeu, o profeta colocou o dedo na sua cara e disse, assim se fará, e até hoje não aconteceu. E Deus está dizendo, chegou o tempo de eu cumprir na vida dos meus filhos as promessas que eles carregam. Chegou o tempo de cumprir. Se você for bem profético, dá um empurrão santo na pessoa do seu lado, para chacoalhar e falar, chegou o tempo de se cumprir na sua vida cada promessa, cada palavra. Sabe, eu não vou explicar muito isso aqui para você, eu só quero trazer algo do Espírito. Eu não quero trazer base e falar, olha, azeitona, não. No Espírito, quem é do Espírito já recebeu, quem é do Espírito já discerniu, é comigo, é para mim, é na minha vida. Hoje, no devocional de hoje, eu coloquei assim, como é que eu discerno a voz do Espírito? É quando o pregador fala, o pastor fala, e algo salta no seu ventre. Aquilo pode ser uma palavra simples, mas se torna uma palavra rema na sua vida. E você tem certeza no seu espírito que Deus está falando com você. Se você abraça essa palavra, você vive essa palavra. Quem vai abraçar essa palavra? Eu profetizo sobre a vida da igreja Cenáculo, sobre cada irmão, cada irmã, cada família, cada irmão que está chegando. Tem muitos irmãos de outras igrejas que estão fazendo jejum com a gente, porque acredita nessa palavra. E eu profetizo sobre vocês, está vindo um tempo de liberação, de uma unção fresca, de uma unção nova. Eu vejo azeite, aquele azeite verdinho caindo sobre a igreja. É a unção do Espírito Santo, é uma liberação do céu para você viver toda a potencialidade de Deus para a sua vida. Tudo que Deus plantou no seu espírito, tudo aquilo que está aqui incubado, Deus está dizendo, eu vou trazer para fora. Tudo que Deus está gerando através dos anos no seu espírito, que Deus está plantando sonhos, Deus está trabalhando em você, no seu caráter, te melhorando a cada dia. Deus está trabalhando há muito tempo em você, e Deus está dizendo, agora vai vir uma unção de ativação, uma unção do start, para você avançar nisso. Aleluia. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era e dos poderosos desta era. Diga assim, a sabedoria dos poderosos desta era está sendo reduzida a nada. Sim ou não, irmãos? Atual ou não? Tem alguém inteligente que consegue controlar o mundo hoje? Tem alguém que é tão poderoso que consegue controlar o mundo hoje? Há um trem desgovernado. Sim ou não? Por mais inteligência que uma pessoa tenha, só vai subsistir nesta época, nesta geração, neste tempo,
aqueles que estão ouvindo os céus. Só vai subsistir, só vai continuar em pé, só não vai parar quem estiver ligado e antenado com os céus. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito, diga assim: olho nenhum viu. Vamos lá, profético, vamos lá. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É para você essa palavra. É para a sua vida. Vida abundante, paz, saúde, a família protegida, alegria no espírito, o nome escrito no livro da vida. A vida abundante está disponível para você. Tudo aquilo que as pessoas estão correndo atrás aí no mundo, o Senhor está dizendo: eu vou fazer você chegar primeiro. Aquilo que todo mundo está se debatendo para ter, Deus está dizendo: se encha do meu espírito, que se você estiver cheio do meu espírito, você vai ter, você vai viver. Aleluia. Mas Deus revelou por meio a nós, diga, o que o mundo está procurando saber. O que o mundo está tentando entender, Deus revelou a nós. Por meio do Espírito Santo. Queridos, tudo que você precisa ouvir é a voz do Espírito Santo. Tudo que você mais precisa hoje é ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo é a voz mais necessária na sua vida. Sem a voz do Espírito Santo, você vai tomar caminhos de lutas, de provações. Quantas vezes a gente toma direção sem consultar, sem ouvir o Espírito Santo, sem orar, e daqui a pouco nós estamos carregando um monte de fardos, anos após anos, por causa de uma decisão. Por causa de uma. Uma decisão que você toma ali no calor das emoções, ela pode definir o resto da sua vida. Pessoas que estão anos num relacionamento ruim, sofrendo, porque não ouviram a voz do Espírito Santo. Pessoas que fizeram sociedade com ímpio, não perguntou a opinião do Espírito Santo. Aliás, nem precisava perguntar para o Espírito Santo se lesse a Bíblia. Porque a Bíblia já deixa muito claro que treva e luz não combina, não caminha junto. Outro dia eu estava conversando com um irmão precioso de Deus, líder de célula, abençoado, entrou numa sociedade com os espíritas, só ele de crente no meio, mas apanhava, mas teve que orar tanto, teve que fazer tanto jejum, foi tanta da batalha para sair da situação. Deus deu vitória, mas ele não precisava de passar por aquilo se tivesse ouvido a voz do Espírito Santo. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, você é poupado de muitas tribulações. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, você é poupado de muitas tempestades. A voz do Espírito Santo te protege. A voz do Espírito Santo é um muro ao seu redor. A voz do Espírito Santo te poupa de muito desgaste. Às vezes você está num embate na família, discutindo, e o Espírito Santo fala assim: fica quietinho. Aí você abre a boca e fala mais do que deveria. Daqui a pouco está todo comprometido com o problema.
E aí você vai para Deus, Senhor, tem misericórdia. Claro que Deus vai te socorrer, porque Deus é amoroso. Deus, Ele não suporta ver o nosso sofrimento, Ele intervém, Ele nos livra, Ele dá um jeito e nos tira da prova. E Ele vai tirar você das provas que você caçou, dos embrólios que você entrou. Mas você precisa aprender a ter maturidade para parar de cair nas armadilhas. Tem gente, irmãos, que ele parece que tem um gancho no pé. Onde ele vai arrastando o problema dos outros para ele. Tem alguém aqui? Quero dizer, esses problemas aí não é problema seu. Para de pegar a coisa dos outros, escolha as suas batalhas. Defina as suas batalhas. Sabe, lembra de Neemias? Eu estou envolvido numa obra muito grande, eu estou num projeto maior. Não dá tempo de eu entrar nessas batalhas que não são minhas. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, é muito visível, irmãos. Às vezes eu estou diante de um assunto e o Espírito Santo fala, nem entra. Porque a gente que é pastor, a gente que está cuidando das pessoas, a gente quer salvar todo mundo. A gente quer cuidar, a gente quer aconselhar, e tem momento que o Espírito Santo fala assim, deixa, não entra, vai ser só desgaste para você, só vai ser preocupação, e não vai adiantar nada. Aí o que a gente faz? A gente ama mais do que Deus? Não. Quem é o dono do amor? O Senhor. E outra coisa, aquilo que você não muda na oração, aquilo que você não conquista na oração, aquilo que você não vence na oração, você não vence em lugar nenhum. Você pode discutir, você pode dar conselho, você pode fazer o que for. Pessoas você não muda, quem muda é o Espírito Santo. Você pode orar por elas, você pode dar bom testemunho, você pode aconselhar se elas pedirem, você pode abrir a Bíblia e mostrar, a Bíblia está aqui, se você quiser seguir, está aqui um bom conselho. Quem segue a Bíblia, quem vai por aquilo que Deus fala, sempre tem sucesso, está aqui. Mas você não muda ninguém. E a gente se desgasta, a gente sofre, a gente entra em umas pelejas, está lá desgastado, com estresse, com gastrite. E não chega nem a lugar nenhum. Mas quando você vai para o Espírito Santo, fala, Deus, sabe de uma coisa? Eu não posso lidar com essa situação, mas o Senhor pode. Se eu tiver que fazer alguma coisa, então me instrui, me dá a palavra certa e me dá a atitude certa. Conduz a minha vida de forma que eu glorifique ao Senhor. Porque Deus não quer você metido em confusão. Deus não quer você metido em confusão dos outros. Eu acho que eu estou pregando para alguém. Eu tenho no meu espírito que isso está mudando a vida de alguém. Deus está dizendo, tira a mão do problema que não é seu. Escolha as suas batalhas. Enquanto você está batalhando a batalha dos outros, a sua batata está assando e os seus deveres estão do lado, está lá, largado. Deus está dizendo assim, eu te dei uma unção de avanço para você avançar com a sua vida. Se você se apropriar da vida do Espírito, você vai ser como um trator, você vai chegar onde eu defini. Para de cuidar das coisas dos outros, para de cuidar dos embrólios dos outros e abraça a sua vida de vitória. Fala, eu estou me levantando para viver uma vida gloriosa. Quem quiser viver comigo, quem quiser andar comigo em vitória, faz o que eu estou fazendo, orando, lendo a Bíblia, cultuando a Deus, fazendo o meu jejum, fazendo os meus propósitos, dando o meu dízimo, participando da Santa Ceia. Quem quiser viver em vitória, honra os compromissos, honra as lideranças, honra pai e mãe. Quem quiser viver em vitória, honra o cônjuge, abençoa o próximo, trata o outro com honra. Eu estou indo para um lugar de vitória. Eu estou indo para uma vida sobrenatural. Eu estou indo para um lugar onde a bênção é contínua, onde o favor de Deus não cessa. Portanto, quem quiser ficar nos imbróglios, que fique, porque a minha vida tem um destino. Eu não sou um trem desgovernado, não sou um barco à deriva, eu tenho um futuro glorioso e eu vou viver e ninguém vai me impedir de viver isso. Ele é bom mesmo, Mangisa. Ele é bom e fiel. O Espírito sonda todas as coisas. Vamos lá, o Espírito sonda
Todas as coisas. Sabe o que eu acho incrível? Que Paulo diz que ele sonda até as profundezas de Deus. O Espírito Santo passa um scanner no próprio Deus, no Pai, e ele sonda. Você acha que você, assim com o Espírito Santo, com amizade com o Espírito Santo, vivendo de intimidade com o Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo vai te deixar enganado? Fica enganado quem é tapado das ideias. Fica enganado quem é lerdo e não tem relacionamento com o Espírito Santo. Fica enganado, irmãos, quem não tem compromisso no altar, quem não tem compromisso com a vida de oração, com a vida de palavra, quem ora, quem lê palavra, quem tem vida no altar, não fique enganado. Deus avisa, Deus mostra, Deus traz a luz, irmãos. Você não fique enganado em relação a pessoas que se aproximam. Você não fique enganado com relação a intenções que as pessoas se aproximam. Viu? Às vezes Deus mostra e você vai ter que se fingir de tonto. Ficar bem quietinho, fazendo sua parte, deixa. Porque, na verdade, irmãos, quem tem o espírito do engano só engana a si próprio. Vai enganando e sendo enganado. Mas você não vai ser confundido. Eu declaro sobre a sua vida uma unção de sabedoria. Ninguém vai roubar o seu tempo, ninguém vai roubar as suas emoções, ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você. Sabe, você não vai ser enganado no tempo, você não vai ser enganado em relação a pessoas. Quando as pessoas se aproximar de você, o Espírito Santo já vai dar a capivara assim da pessoa. Sabe? A gente fala, puxa lá a capivara, para ver se o nome está limpo, se o CPF está limpo. Deus vai trazer à tona para você. Fala, Deus vai trazer à luz intenções, pessoas, situações, portas, se é para eu entrar, se não é para entrar, se é para me relacionar, se não é para se relacionar. Diga, o Espírito Santo pode governar a minha vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. Diga, é todas. Diga, não são algumas. Todas as coisas o Espírito sonda. E quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Pergunta para a pessoa, você recebeu o Espírito do mundo ou o Espírito de Deus? Vamos lá, pergunta para outra pessoa, mas pergunta com autoridade. Que Espírito você recebeu? De Deus ou do mundo? Sabe como eu sei que uma pessoa não recebeu o Espírito de Deus e sim o Espírito do mundo? Quando a desgraça nem aconteceu, mas ele tem fé que vai dar tudo errado. Tem convicção que o barco vai afundar. É a fé do diabo. É a fé negativa. É a fé ao contrário. Sabia que o diabo tem a fé dele? A fé de Deus, ela te leva para a luz. A fé de Deus, você entra lá no seu extrato do banco, você vê tudo vermelho, 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 vermelho. A fé de Deus te fala, levanta, celebra e faz um culto de adoração. Organiza suas planilhas, eu tenho o Espírito Santo, eu vou te conduzir, você vai organizar a sua vida e vai dar tudo certo. O espírito do mundo, a voz do inferno, vai lá, taca um tijolo na cabeça da sua mulher, porque ela que gastou e usou todo esse cartão, xinga os seus filhos porque eles comem demais. Estão entendendo?
você vai falir, você vai morrer, você vai ficar doente, você vai ficar abandonado, você vai ficar sozinho. A voz do inferno sempre te leva para a escuridão. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava dizendo assim, eu tenho certeza que eu vou morrer de câncer. Porque minha avó morreu, porque não sei quem morreu. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou dando um exemplo muito surreal, muito agressivo. Mas muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia. Quando as lutas chegam, ao invés da gente... Espírito Santo, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou colocar essas coisas no trilho? Qual é a sua receita, Espírito Santo, para essa situação? Ao invés de eu ficar procurando os culpados, ao invés de eu procurar o Jonas no barco, me dá uma palavra de sabedoria para eu converter esse Jonas no barco. Para esse Jonas virar a bênção nesse barco. Como é que eu vou agir diante disso? Então a voz do Espírito Santo, ela é uma voz delicada, ela é uma voz doce, uma voz sensível. Se você estiver muito perturbado, você não ouve. Porque é lá no fundo. Pastor, você já ouviu uma voz assim, oh Deus, a voz do Cid Moreira? Não. E até desconfio de quem diz que ouviu. Porque é no nosso espírito, é uma impressão no espírito. Sabe? Às vezes não é tão audível, às vezes não é tão bem definida a voz do Espírito. Eu costumo ler a palavra que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fala, é uma lâmpada. É só uma lâmpada, não é um holofote. Uma lâmpada, ela ilumina aqui, esse quadrado aqui, esse perímetro, esse metro quadrado. Aí você dá o passo que Deus iluminou. No próximo, o Senhor vai mostrar o próximo. E você continua. Um passo de cada vez. Nem sempre o Senhor vai dizer tudo. Quando a pessoa chega com a revelação pronta, que Deus contou até os detalhes, é porque Deus me falou que vai ser assim, 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 é isso, 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 um monte de detalhes. Eu falo, meu Deus, é visagem, não é visão, não. Porque Deus não diz tudo. Até a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não revela as coisas assim porque Ele testa as nossas obediências, o nosso coração e o nosso nível de honra. Deus não revela nada para desobediente. Para Abraão, Ele disse, sai da tua e do meio da tua, para onde? Vamos procurar aqui no GPS onde que é? Digita aí, onde eu te mostrarei. Será que acha? Não acha. Não tem mapa para andar nos caminhos de Deus. É obediência a cada passo. É ouvindo a voz do Espírito a cada passo. E sendo conduzido pelo Espírito Santo a cada passo. Você não precisa de saber o roteiro todo. Você só precisa obedecer os pequenos comandos que Deus já te deu. Ah, mas eu não estou ouvindo mais a voz do Espírito Santo. É porque Ele já disse, você não obedeceu. E até que você obedeça, Ele não vai dizer nada novo. Começa a fazer o que Ele já disse. Começa a fazer aquilo que você já sabe. Aquilo que já tem revelação, aquilo que já está ensinado. Começa a praticar aquilo que você já tem luz para viver. O Espírito Santo mostrou aqui essa luz. A luz é para esse passo. Então dá esse passo, que quando você der, Deus honra, e Ele abre, Ele vai descortinando, e quando você for ver, você já está muito longe de onde você estava, e próximo, e bem próximo ao seu destino, ao projeto de Deus para a sua vida. Tem gente querendo um mapa de Canaã inteiro, mas Deus está dizendo, não vou te dar um mapa de Canaã, eu quero a sua obediência, dá um passo de fé.
Vem para a minha presença, deixa eu iluminar cada passo que você der, eu vou iluminando a luz da minha palavra, a luz da minha verdade, que a luz da palavra entre na sua vida hoje, que a luz da palavra de Deus entre na sua mente, ilumine cada recôndito escondido, que a luz da palavra possa penetrar dentro de você, que você reconheça áreas escuras, áreas de morte, áreas de desobediência, áreas de desonra, onde você não obedeceu ainda, que o Espírito Santo te abrace e te fortaleça para você obedecer, para você dar esse passo, para você falar assim, eu vou fazer porque agrada a Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que fica assim, eu vou fazer esse jejum para ser abençoado, para Deus, né? Tem gente que é assim, nunca ora, nunca jejua, nunca faz um propósito. Quando a casa cai, ele vem com jejum até ficar o pó. Fica só o couro e o osso. É o jejum do lerdo, irmão. Espera a casa cair para ir poder buscar. Mas vocês não. Vocês são os que chegaram primeiro. Vocês não estão esperando a casa cair. Vocês já estão aqui se preparando para um tempo de vitória abundante. Vocês estão aqui recebendo recursos do céu, palavra, direção, está tendo o espírito renovado, a esperança renovada, e vocês vão viver, junto comigo, nós vamos viver algo grandioso para a glória de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós recebemos o Espírito procedente de Deus para quê? Para que você recebeu o Espírito de Deus? Para entender aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Você consegue entender isso? Dá um empurrão no seu irmão e fala assim, ei, você entendeu? Sabe por quê? Você recebeu o Espírito Santo para você entender o que Deus te deu gratuitamente. Diga assim, sem o Espírito Santo, você não entende o que você recebeu. Diga, se eu não entendo, eu não desfruto. Se eu não desfruto, eu não celebro. Se eu não celebro, eu desvalorizo. Se eu desvalorizo, Deus tira da minha vida. É simples assim. Diga assim, tudo que eu entendo, eu desfruto. Tudo que eu desfruto, eu celebro. Ninguém entra numa fonte e prova dela e fica triste, amém? Você descobriu uma fonte, o que você faz? Uma festa. Diga, se eu desfruto, eu celebro. Se eu celebro, eu valorizo. Se eu valorizo, a bênção permanece. A bênção continua. E isso se aplica desde a maior bênção, que é a cruz do Calvário, até as bênçãos mais simples, que foi, talvez, um paz do Senhor que você recebeu na entrada da igreja. Muita gente não desfruta da salvação porque não entende e não celebra o que foi feito na cruz do Calvário. A vida espiritual é sobre entender, para que saibais, creais e entendais. Não basta saber, não basta crer, precisa de entender. E o Espírito Santo faz o quê? Ele discerne isso no nosso espírito. É a pessoa do Espírito que nos ensina as coisas do Espírito. É o Espírito Santo que te faz entender. Ele é o seu professor residente. Ele é o professor que mora dentro de você. E todos os dias, todas as manhãs, o Espírito Santo está ministrando na sua vida. E te ensinando, e te ensinando, e te ensinando.
pois Ele nos faz saber todas as coisas. O Espírito nos ensina todas as coisas. O Espírito nos lembra todas as coisas. Não é isso que a Bíblia vai dizer do Espírito? Não dá para você viver nesse tempo sem o Espírito Santo. Não dá para você esperar uma vida vitoriosa sem a presença do Espírito Santo. Não dá para você esperar que você vai viver uma vida espetacular se você não viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que eu não fico brigando, às vezes, com algumas pessoas que vêm para o cenáculo, recebem a palavra, mas não entram no que Deus está fazendo. Se o Espírito não conseguir convencer, quem sou eu na fila do pão? Sim ou não? Mas quem não tem o Espírito, ele não abraça as propostas do Espírito. Quem não tem o Espírito, ele não vai concordar com as coisas do Espírito. E aí vem para a igreja e fica racionalizando. Fica, por que isso, por que aquilo? Será que é assim mesmo? Talvez não seja dessa forma, eu não creio assim. E fica procurando defeito, e fica procurando, sabe? Já falei, vou repetir. Se você vier para o cenáculo procurar defeito, se prepare que você vai achar um caminhão de defeitos. Porque aqui tem gente. E se tem pessoas, tem defeitos. Mas quando a pessoa, ela tem o Espírito Santo, ela não olha para a carcaça. Ela discerne o Espírito. Porque o vaso é de barro. Temos, porém, em nós o quê? Um tesouro espiritual de um valor incalculável. Dentro de vasos de barro. Né? É isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Para que a glória seja dele e não nossa. Eu estou aqui com muito temor de Deus, falando para você a respeito de coisas futuras. Essa igreja é uma igreja profética, a gente se move no profético. A gente vê primeiro, a gente ora primeiro, e a gente se prepara primeiro. Não que alguém tenha me falado, mas eu só quero alertar, se houver algum espírito de incredulidade em você, ou alguém perto de você, que você possa falar, olha, você precisa abraçar as coisas do Espírito. Precisa de ter sabedoria e maturidade para entender o que é Deus e o que é carne. Tem uma pessoa próxima de nós que é uma pessoa muito usada por Deus. Mas é uma pessoa que é ser humano. Então tem hora que é a carne. E a gente já sabe todo jeitão, todos os trejeitos. E a gente já discerne. A gente ama e respeita. Mas quando a gente ouve algo que no Espírito ressoou, que é de Deus, a gente não tem medo de ir para cima e conquistar aquilo. Assim como Paulo disse, olha, eu não vim com sabedoria humana. E eu expus minhas fraquezas. Eu quero fazer a mesma coisa que essa noite. Eu sou um jovem pastor com muitas limitações. Com muitas coisas para aprender e tenho aprendido no dia a dia com essa igreja que eu amo, que eu me sinto amado, amparado e cuidado. Eu sei que se vocês forem cruéis, vão fazer uma lista de problemas das quais eu carrego. Mas não deixe que isso roube o que é do Espírito. Não permita que as minhas imperfeições humanas se tornem maiores do que aquilo que o Espírito sopra. Se você olhar para mim por fora, você vai ver o vaso de barro. Mas se você for espiritual, você vai ver a glória que Deus soprou aqui dentro. E é nesse espírito que eu libero essa palavra sobre a sua vida. E peço
Abraça essa palavra. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus, não permita que o diabo te roube ou coloque incredulidade no seu coração. Fala, eu vou viver isso que o pastor Márcio está falando. Eu não quero saber, eu sei que o Espírito movimentou algo aqui dentro, queimou aqui dentro, saltou no ventre. Quem sente isso? Quem? Faz assim, diga, saltou no meu ventre. Você possa receber essa palavra. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual discerne. Fique de pé. Quem é espiritual? Só para quem é espiritual, Deus vai enriquecer você. Só para quem é espiritual, Deus vai prosperar você. Eu profetizo sobre essa casa. Eu libero sobre essa casa esse decreto profético sobre a sua vida. Há uma porta de graça, de abastança, de suprimento. Deus vai dar inteligência, sabedoria, estratégias na sua mente, caminhos de grandes vitórias na área das finanças. 2022 será um ano que o Senhor vai virar uma chave na sua vida. Deus vai entregar CNPJs para muitas pessoas, posses para muitas pessoas. Eu vi, o Senhor me mostrou uma visão que era construções que subiam, paredes que subiam. E o Espírito me dizia, isso são as construções que o meu povo vai fazer, são as casas, são os lugares que meu povo vai construir. E eu libero isso sobre a sua vida. Agora, para discernir isso espiritualmente, por que Deus vai prosperar você? Quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Por que Deus vai prosperar você? Para você cuidar do órfão, da viúva e do menos favorecido. Para você patrocinar o missionário no campo. Para você investir na obra de Deus. Para você suprir muita gente que nesse tempo vão sofrer tantas perdas. A economia vai ficar uma loucura cada vez mais, o mundo vai entrar em colapso, mas você vai ter o suprimento e você vai ser a resposta para quem clama. Você vai ser a mão, as pernas, a voz de Deus nessa terra. É por isso que Deus não tem problema em encher você, em enriquecer você. Alguém tem problema com isso? Ora, fala, Deus, isso me incomoda. Porque tem gente, irmãos, que foi instruído a vida inteira que crente tem que ser pobre, que crente tem que sofrer, que riqueza não é de Deus. E quem anda comigo sabe que eu não prego bênçãos materiais, que eu não fico falando de dinheiro, que eu não fico falando de riqueza. Eu estou cumprindo algo que o Espírito Santo me deu a incumbência e eu não vou voltar atrás. Eu estou aqui debaixo de uma ordem do Espírito Santo. Avisa meu povo que eu vou prosperar eles altamente. Que eu sou o Deus que arranca do monturo, do lixo, o pobre e o necessitado e coloco ele entre os príncipes. Deus vai colocar você na mesa dos príncipes. Mas não é para você ficar orgulhoso, arrogante, é para você pegar o recurso do rei e servir os que precisam. Quem recebe essa palavra, diga amém. Pai, quantas pessoas chegaram aqui esta noite? Chegaram aqui no cenáculo, Senhor, carregando sonhos, carregando projetos. Muitas delas até já desistiram dos projetos, por falta de condições, por falta de recursos. Mas o Senhor disse que este é o tempo de restauração de sonhos. Este é um tempo que o Senhor visita a gente no nosso sonho. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito sopre agora, que eles recebam
dentro do espírito deles, ó Pai, a autorização para abraçar essa palavra. Que eles venham ter o entendimento de que essa palavra, Pai, é para mudar o cativeiro na vida financeira. É para mudar, Senhor, o cativeiro na vida de propósito. Pai, em nome de Jesus, que eles recebam essa palavra no espírito. Pai, em nome de Jesus, eu não quero falar na alma de ninguém, eu não quero profetizar na alma de ninguém, eu quero profetizar ao Espírito, e mesmo aquele que não entendeu, mesmo aquele que não compreendeu, mesmo aquele que não creu e não sentiu, que teu Espírito Santo sopre agora. Eu prego aos Espíritos esta noite, eu prego ao Espírito dentro de cada um, e eu digo em nome de Jesus, você vai prosperar, você vai viver uma vida abundante, a vida que Jesus conquistou na cruz, você vai viver ela em abundância, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o seu povo com toda sorte de bênção, fortaleça o seu povo, quem entrou no jejum, quem está diante desse jejum, ó Pai, com compromisso, honrando ao Senhor, que o Senhor venha fortalecer, que até dia 10 de dezembro eles venham estar no altar e não venham tosquenejar, não venham se arrepender, mas dá graça para cada um cumprir, para viver, Senhor, em obediência, para não tocar, Senhor, naquele alimento que não pode, para não colocar os olhos, ó Pai, diante do entretenimento, mas para orar, para vigiar, para orar, ler Bíblia e ter comunhão com o Espírito Santo. Fortalece eles e abra a audição espiritual. Eu sopro sobre eles essa verdade, eu sopro sobre a sua igreja essa vida, que se destape todos os ouvidos tapados, todos os ouvidos obstruídos na área do Espírito, seja agora desobstruído, e que se ouça a voz do Espírito, que se ouça a voz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.